vamos continuando o nosso caminho aqui no podcast Vamos, agora a chegar ao início do Advento, a começar um novo ano litúrgico. Quer dizer, se bem que quando isto for para o ar, ainda estamos no final dos finais, ainda vamos estar assim a 3 dias de acabar o ano litúrgico e para depois começar com o Advento, todo um novo ciclo que começa. Como é que estamos nestes finalmente, Padre Nuno? Estamos ansiosos, motivados, nervosos, mas confiantes. Mais coisa, menos coisa, é assim. Ansiosos, Sempre. Motivados, nervosos, confiantes. Ok, isso é assim, as primeiras 4 coisas que me lembrei agora, assim. Não sei se é por causa do podcast ou é mesmo por causa do Natal. Não, mas é no Natal ou no Advento já existem assim umas quantas coisas, assim, algumas atividades que já vão ganhando estrutura assim, no nosso ritmo. É claro que tem que ser, para cada ano tem que ser preparadas, potenciadas e pronto, e é sempre uma animação, porque é quando temos mais trabalho que nos vem mais trabalho também fora daquilo que temos, por isso já estamos preparados para isso. Agora é respirar fundo, é como dar um mergulho e pronto, e depois a gente respira um bocadinho depois no dia 26 de dezembro, que é uma terça-feira. Se calhar depois vem logo o passagem de ano também, por isso vamos respirar a fundo depois também no dia 2 ou 3 de janeiro. Até lá é arregaçar as mangas e pronto, bora lá. Mas é engraçado que isto intensifica-se mesmo, que ontem, no dia antes que nós estamos a gravar isto, segunda-feira, de repente, só por chamadas e marcações, olho para a agenda e já está a semana feita. Tipo. Não marques nada. No Advento não se marca nada. No Advento é viver o que já está previamente marcado, porque é missão impossível. Seja, marcamos o mínimo possível, porque depois a agenda não dilata mais, as horas são as mesmas e nós só temos um corpinho, por isso não dá para estar em todo o sítio ao mesmo tempo. E pronto, e temos mais tempo de confissões, temos mais celebrações, das novenas às oitavas, dos retiros e recollecções às celebrações propriamente ditas, a feriado religioso, é assim, é normal, pronto, mas vai ser muito bom, vai ser muito bom. Sim. E entretanto, como é que foi a sua semana que passou? Foi ótima. Eu estava a tentar lembrar-me, no fim de semana, mais coisa menos coisa, tivemos assim, tivemos assim um encontro assim com vários padres de vários sítios, né? Fomos jantar à casa de um amigo com 2 padres, um italiano e outro espanhol, né? Como é que eles se chamavam? Era o padre Era o padre Walter, o italiano, não é? Walter. Padre Álvaro. E Álvaro, exatamente. O espanhol. São padres dos pobres, não sabes o nome técnico? Da obra de qualquer coisa nos Andes, mas não se chama Andes no nome, mas no fundo estão a evangelizar nos Andes. Sim, foi impressionante a conversa que se proporcionou, não é? o seu serviço. Eles são padres, são estes padres, não é? Que a gente não sabe dizer o nome técnico, mas que estão sobretudo ali na zona do Peru. São 17 padres, não é? Ele teve-me a contar, e estão mais uns 6 ou 7 no seminário aqui em Toledo. Começou com um padre espanhol, não é? Italiano. Eu creio que foi italiano. Sim. E pronto, e tem feito uma obra muito engraçada, não no mau sentido, assim, impressionante, lá no meio do nada, no Peru, no meio dos Andes, e foi muito bom, foi muito engraçado falar com padres mais ou menos da minha geração, o padre Álvaro um bocadinho mais velho, ambos padres diocesanos de origem, depois pediram aos seus bispos respectivos para este caminho, papel missionário, e foi muito bem engraçado ouvir o seu testemunho, por onde é que eles andam, o que é que costumam fazer, como é que é a realidade tanto civil como eclesial dos seus trabalhos. E começámos bem com este conhecimento de padres que estavam cá de passagem. Eles iam para o Peru ou estavam a vir do Peru? Já não me lembro. Eu acho que o padre Álvaro agora está no seminário em Toledo, portanto a missão dele agora é formar aqueles que vão, e o padre Walter estava aqui de férias e havia de voltar para os Andes, eu percebi bem. Mas foi engraçado ver que era isso. O padre Álvaro contava como é que foi parar essa obra e conta que foi uma coisa engraçada, que o fundador foi falar com o bispo de Toledo a pedir ajuda, no fundo,
E o Bispo de Toledo, acho que foi na altura, foi muito generoso, disse: olha, temos um seminário cheio, graças a Deus, portanto anuncia aos seminaristas e quem quiser seguir-te, que siga. Pronto. Sim, pois desses seminários cheios houve 2 ou 3 que mostraram interesse e acho que foi apenas este Padre Álvaro que acabou por ficar, o interesse se concretizou assim. E pronto, e depois contaram também as origens dos padres todos, são padres de todo o lado, são de muitas nacionalidades diferentes. Sim, estes 17 padres é para aí 10 ou 12 nacionalidades diferentes, ou seja, é mesmo cada um do seu lado. E tem uma coisa gira que, sobretudo, quando eu vi, pensei que, olha, isto aqui é uma coisa que é muito boa para muita gente, que tem também um programa para jovens fazerem 1 ano de experiência. Sim. Com ou sem intuito vocacional, não necessariamente, mas ver o que é fazer missão, assim, no meio do nada, como nos Andes. E como ele, já ouvi outras ordens assim religiosas mais recentes que fazem, e penso que mesmo para a formação geral de um jovem, como é tão transformador uma pessoa abrir-se e perceber que, olha, isto aqui de facto é assim, uma pessoa pensar-se noutro contexto e pensar-se a partir da fé, quando está. Sim, e outra das coisas engraçadas foi os ramos logo, não é? Esta congregação tem para aí 20 e tal anos, e os ramos que já existem o ramo masculino, não é? Com os padres, existe o ramo feminino com as religiosas, e que fazem sobretudo o apostolado nas escolas, ou seja, criaram lá uns lares e umas escolas profissionais, e de acordo com aquilo que eram as necessidades e as possibilidades, não é? no sítio onde estão. Mas existe assim uma casa de padres e uma casa de freiras. Existem também famílias consagradas, por assim dizer, famílias normalíssimas que vão lá, e depois também de acordo com as suas capacidades e a sua vida profissional, não é? Também trabalham naquilo que podem e que devem. E depois, e foi isto também que achei curioso, criaram também um ramo de vida contemplativa, uma pequena comunidade religiosa de oração, de oração permanente, não é? para o sucesso da atividade pastoral, e ao mesmo tempo também quase como um lugar de retiro e de refúgio necessário, não é? para quem se dá totalmente o dia todo, não é? Poder ter assim um sítio, um ambiente de oração ainda mais cuidado daquilo que é o normal, aquilo que é o comum. Por isso também achei curioso, além dessas propostas, não é, muito abertas a todos os jovens, terem já estes 4 ramos, é? O masculino e o feminino ativo, a família, o casal, e depois também este ramo contemplativo. Sim, eu estava agora a ver que depois desta conversa toda se encontrava então alguma referência a eles aqui na internet, mas ainda não encontrei nada. Nós recebemos um livro do fundador depois, com assim passagens de e a contar também um bocadinho a história, como é que surgiu, e como é que ele era muito, ele ia a todos os países, não é? E tentava encontrar alguém desse país que sentisse também motivado e ligado à obra, para depois poder difundir essa obra, por isso dar a conhecer o que é que se fazia, o que é que não se fazia, e com certeza que era sempre muito apelativo, de tal forma que há, pelo menos nos padres, há um padre de cada nacionalidade. Sim. Português é que acho que não havia nada ainda. Não, eles diziam que cá tinham alguém que era referência deles. É o Mosteiro de Sinsverga, mas no livro aparecia uma senhora da Diocese de Coimbra. Sim. Pode ser que a gente arranje aqui alguém da Diocese de Lisboa para dar a conhecer. Sim, agora o padre Neco contava que, pelo menos no seu tempo de seminário, os padres diziam: atenção às experiências missionárias, porque vocês vão e não voltam, não é? Porque de repente... Tínhamos um diretor espiritual que nos dizia para só irmos, neste caso, à África, a nossa África de língua portuguesa, a dizer para irmos só depois dos 60, porque senão depois queremos ficar lá. E eu já lá fui várias vezes, e há claramente essa tentação, só que ele podia dizer: ou se não vão já muito novos, vocês ainda não têm peso suficiente para pedir ao bispo para ficarem lá. Por isso, ou vão muito novos, né, que ainda vão cheios de entusiasmo, mas depois ainda são mesmo muito obedientes, ou vão já muito velhos, como já não há volta a dar, porque se vão ali na meia-idade e em que já têm conversa para ter com o bispo e peso para sugerir ao bispo esse caminho. E tem havido, de vez em quando, há assim uns que ficam 1 ano em missões, exatamente nessa meia-idade em que já dizem, e o bispo confia neles, não é? Já têm provas dadas, não é? E tudo. Mas é muito bom este caminho de missão. Mas como o senhor Dom José Policarpo dizia, queres ir em missão? Eu mando para uma paróquia
que é o normal, ou seja, qualquer paróquia deve ter esta estrutura de missão, e nós aqui em Cascais, às vezes quando eu penso nisso, a quantidade de bairros ou de ruas novas, né, que eu ainda não conheço, né, que não conheço lá ninguém, pelo menos saber que há alguém que vem aqui à paróquia, à comunidade, por isso o caráter missionário pode e deve-se viver também aqui nas nossas comunidades locais. Sim. Não estou a encontrar nada aqui na internet, mas depois podemos pôr na descrição do... Sim. Mas foi engraçado ouvir também os relatos que eles diziam, que nós perguntámos, então como é que é? Porque aquilo é de facto um sítio muito remoto, em que demoram imensos dias até chegar. Dias não propriamente, sim. Mas demoravam imenso tempo a percorrer assim uma distância que diríamos não demorava assim tanto tempo. Sim, tinha 3.000 metros de diferença no sítio onde aterravam, no sítio onde começavam o caminho, e o sítio onde estão são 3.000 metros de altura de diferença. E que depois quando lá chegam, normal as pessoas sentirem-se mal, que faz parte, não é? Ele dizia, um deles, que a primeira vez que lá chegou parecia que ia morrer, assim, literalmente achava mesmo que ia morrer, e acabou pela sensação, lá estava depressão e tudo mais. E o quê? E de facto depois aquilo é uma realidade religiosa muito diversificada. Por exemplo, que ele teve tudo o que eram os cultos pagãos do antigamente, de politeístas e tudo mais, e até diziam eles, em alguns sítios, com ainda sacrifícios humanos, que são coisas que nós achamos que cá não existem. Em alguns pequenos pueblos eles ainda têm conhecimento disso, sim. E depois também com tudo o que é o sincretismo e de outras seitas cristãs que vão aparecendo, eles dizem que há muita coisa muito diferente que vai acontecendo, e sobretudo pela ausência da igreja falta ali uma voz que aponta as coisas para Cristo, e o Cristo pleno, né, verdadeiro na igreja católica. E então pronto, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, e ao senhor da Seara que manda trabalhadores, e se alguém se sente chamado a isso, faça favor, que é espetacular, que é um trabalho bom para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, depois além disso, depois no domingo, em cada missa que me calhou, eu encontrava um padre quase. Na missa da ressurreição, está cá agora, reformou-se do seu trabalho pastoral habitual, da paróquia de Castanheira de Pera. Sei que alguns dos nossos, na altura dos incêndios, passaram um fim de semana lá em Castanheira, a tentar ajudar assim uma outra família, assim em alguns trabalhos de reabilitação dos sítios que foram dizimados com os graves incêndios. E o Padre Zé tem aqui um andar em Cascais, e agora, pelos vistos, vai passar aqui mais tempo, não é? Porque já chegou à idade da reforma, e pediu ao Sr. Bispo, até por questões de saúde, que o libertasse dos afazeres pastorais, o Sr. Bispo de Coimbra, e pronto, e por isso se calhar vamos começar a ver o Padre Zé um bocadinho mais frequentemente, né? Que é bom, tanto para nos ajudar a celebrar a missa, como a confessar, como a visitar os doentes. Depois, quando cheguei à Igreja da Misericórdia para celebrar a missa em inglês, estava lá um senhor padre australiano que esteve aqui em Fátima a pregar um retiro, também um grupo de padres diocesanos missionários, de que ele fez parte. Agora é um padre diocesano, sempre foi, mas padre diocesano de Brisbane, na Austrália. Por isso foi assim uns dias, um fim de semana cheio de padres. E depois cheguei a casa, abri o mail, estava um senhor padre comboniano, o senhor Padre Zé Comboniano, que agora é o diretor das Obras Pontifícias Missionárias, também a fazer-se convidado para vir cá à paróquia, também dar a conhecer essas obras pontifícias, para nós cuidarmos e rezarmos e sabermos o que isso é. Por isso, olha, foram uns dias assim cheios de padres. Mas ele já cá veio há 3 anos, para aí, não? Ou 2 anos? Deve ter vindo numa altura em que eu não estava cá. Normalmente aproveito nos fins de semana em que nós... Foi a qualquer sítio que... Sim, fui ao Panamá, ou fui à Guiné, talvez à Guiné. Talvez, era para em janeiro, acho eu. Sim, então fui ao Panamá. Ou a Roma também, foram 3 viagens seguidas. Agora, este fim de semana, tenho que estar no Encontro Nacional das Equipas de Casais, e se calhar temos que arranjar a ajuda destes senhores padres, não é? Quando é que é? É agora este fim de semana que vem, o 1º de dezembro. Boa. Por isso vamos ver. Então pronto, foi assim um fim de semana de padres, e pronto, e depois nada, depois foi o quê? Foi engraçado fazer um funeral assim do encenador Carlos Avilés, que é assim todos os funerais são um momento de evangelização, de nova evangelização, ou de primeiro anúncio, e pronto, e depois a gente, e desta vez foi engraçado. Normalmente os funerais são nas igrejas, não é? Por isso as pessoas vêm ter connosco.
e por isso temos ali uma linguagem religiosa própria do espaço, temos ali um ambiente já naturalmente, pelo menos que nós vemos, de oração, e as pessoas vêm à nossa casa, por assim dizer. Desta vez o funeral foi as celebrações fúnebres foram no teatro, por isso ainda teve mais este caráter missionário, né? da gente ir aos lugares, não é? Aos lugares das pessoas, à casa das pessoas, não é? Aos lugares da vida profissional das pessoas, e lá trazer uma presença, não é? Que não se impõe, nem estraga nada, mas pronto, mas abençoa, toca, convida, abre, por isso, olha, foi o que foi. Eu acho que a maior parte das pessoas que foi lá rezar e prestar homenagem a este grande homem da cultura aqui em Portugal, na parte do teatro e também aqui da nossa comunidade de Cascais, por isso foi também, olha, foi no sábado. Além do sábado foi um dia intenso. Nós tivemos de manhã, tiveste com os ingleses, eu tive com os portugueses. Tivemos o encontro com os pais dos catecúmenos, o Padre Nuno. Sim. Eu tive com os pais da catequese da comunidade inglesa, que também já vão sendo mais alguns. Este ano temos 4 turmas de catequese em inglês. Aliás, 5 se contarmos com uma que depois vai se juntar aqui da paróquia, que começou no colégio e depois a meio do ano vai se juntar ao resto do grupo. E pronto, e os catecúmenos ainda eram alguns também. Quantos é que eram? Eu não sei. São 31 ou 38, já não sei. Tu não estavam lá todos? Não. Não, mas tu viste no final, sim. Mas só viste um de cada, ou seja, não estava lá nenhum casal. Só estava um membro de cada. Uhum. Ou estava o pai ou estava a mãe. Pelo menos não vi nenhum dois a chegar ao mesmo tempo. Uhum. Ok. Então, e mais? Lembras-te de mais alguma coisa? Sim, no sábado houve também uma iniciativa de alguns de cá, que ainda não é uma coisa pública, mas podemos já anunciar pelo menos em privado mais ou menos, que havia umas pessoas que vieram. Houve há coisa de um mês aquela coisa que foi a Noite de Todos os Campos, no dia 31 de outubro, em que também, para agradecer os campos de férias, houve missa com o Senhor Patriarca à noite e depois houve adoração a noite inteira, desde depois da missa até para aí às 8 da manhã. Então houve 2 raparigas aqui da paróquia que vieram muito motivadas no dia a seguir a dizer: Padre Bento, temos de falar consigo. Depois, Padre Nuno, temos de falar consigo. Estavam cheias de vontade, porque achavam que era uma coisa essencial para as pessoas da idade dela pararem, rezarem, simplesmente estar diante de Jesus, ter esse espaço, e que dizem que a noite tem um certo sentido místico ou qualquer coisa, porque também é quando agarra os jovens. Pronto, é um programa noturno e que faz assim diferença. Mas criou assim uma coisa prolongada, não a noite toda, que não sabiam se conseguiam. E então, a título de teste, assim só convidando as pessoas mais próximas para ver como é que foi, no dia 25, no sábado, fizemos então na sacristia da igreja essa noite de adoração, que pronto, ainda foram umas 3 horas de adoração. E acho que foi uma experiência muito bonita, que pelo menos eles dizem que foi bastante positiva. Daquilo que eu também tive lá o tempo todo, também foi tempo de confissões, tempo de adorar, tempo de estar diante de Jesus. E bem, pronto, e acho que é um modelo engraçado, que vamos ver como é que segue para a frente, porque além disto querem fazer também disto uma espécie de apostolado catequético de explicar o que é a adoração, que muitos não... Muita gente não sabe, né? Dizem, os nossos amigos e tal não fazem a mínima ideia do que é que isto é, o que é que se vem fazer na adoração, o que é a missa, o que é isto e aquilo, e tem também um propósito de evangelizar. E portanto, vamos ver como é que corre. E pronto, de resto foi um dia intenso, do início até ao fim, batizados, missa e pronto, e foi assim. Bem normal. Sim. Então, e sem falar de domingos, o que é que temos hoje então para falar aqui no podcast? Então, estamos no início do Advento, e no primeiro domingo do Advento, normalmente aqui na Diocese de Lisboa, fazemos as ordenações de diáconos. Tanto aqueles que estão em ordem ao sacerdócio, que se tudo correr bem, ou se tudo correr assim normalmente, vão ser ordenados depois diáconos no final do ano pastoral. E os diáconos também permanentes, aqueles diáconos que recebem este primeiro grau do sacramento da ordem, para permanecerem neste serviço, neste ministério à Igreja. Além disso, começamos de facto esta caminhada do Advento, e este ano
O Advento basicamente tem 21 dias. 3 semanas mais um. 3 semanas e mais meio, porque meio já é véspera de Natal. Por isso vamos ter assim uma caminhada do Advento mais rápida, naturalmente já é distrativa, não é? Com as preparações das festividades de Natal que já são um peso natural ou normal para as famílias, depois com os feriados, este ano são 2 feriados que criam pontes, por isso, depois com as festas de Natal das empresas, das escolas, dos grupos de amigos, por isso vai ser uma animação e por isso, se calhar, agora antes de começar, pelo menos ter assim uns pontos de paragem, de reflexão, de ajuda, de estímulo para que estes 21 dias, não é, possam servir de facto para celebrar liturgicamente e espiritualmente o Natal, e este tempo de Natal que começa no dia 24 de dezembro e termina depois no domingo da Epifania. Muito bem, então vamos a isso. Então, Advento. Então, Advento, nós já sabemos bem, liturgicamente é o tempo que prepara a celebração do Natal. Advento quer dizer mesmo a vinda do Senhor até nós. Nós celebramos essa vinda segundo a nossa condição humana, no nascimento do Verbo de Deus, segundo a carne, na pessoa de Jesus. E por outro lado também estes dias primeiros, últimos do ano litúrgico, primeiros do ano litúrgico a seguir, os primeiros dias do Advento, essa vinda ainda não aponta para o Natal, aponta sobretudo para a última vinda, não é? Para a vinda gloriosa de Jesus, e pronto, e este é o tom, o tema do Advento. E este ano sugerimos olhar desde já para nós vamos mudar de ano litúrgico, ou seja, nós tivemos o ciclo de leituras do ano A, que terminaram agora no domingo de Cristo Rei, e agora no primeiro domingo do Advento passamos para o ciclo litúrgico do ano B. Por isso o evangelista, não nos tempos maiores, mas o evangelista assim depois do tempo comum e sempre que fizer parte, será o evangelista Marcos. É aquele evangelho mais pequenino, mais simples, mais direto, mas pronto, vai ser o evangelista Marcos que nos vai acompanhar, ou seja, sempre que a passagem do evangelho for comum aos 3 evangelhos sinóticos, nós devemos ler sempre a versão do evangelista Marcos. Mas pronto, mas nos tempos do Advento, do Natal, da Quaresma e da Páscoa, vamos ser mais acompanhados pelo evangelho de São João, porque o evangelho de São Marcos não dá para ler durante o ano inteiro, que é tão pequenino. Mas pronto, então sugerimos olhar para os textos dos evangelhos destes 4 domingos e retirar daí uma atitude, uma palavra, um tom para nos ajudar nessa semana a viver o nosso tempo de Advento. E no primeiro domingo do Advento é sempre a partir de um ensinamento de Jesus, normalmente já no final da sua missão pública, em que convida os discípulos ou a multidão à vigilância. Este ano vamos ler do capítulo 13 do Evangelho de São Marcos este aviso, ou este anúncio de Jesus: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Depois termina: digo a todos, vigiai, não é? Ali, entretanto, usa aquela imagem do ladrão que não se sabe a que horas é que chega para arrombar a casa, ou neste caso é o homem que partiu e deixou a sua casa ao cuidado dos seus servos, e os seus servos não sabem quando é que chega o seu senhor, por isso têm que estar sempre atentos e vigilantes para quando ele chegar estar tudo preparado e estar a casa bem arrumada e não ser daqueles que pronto, depois vivem, como é que é, patrão fora, dia santo na loja, não é? Em que estragam tudo e vivem tudo assim à grande e à francesa, e depois chega o patrão ou chega o senhor e despede-os porque não cuidaram bem da loja, não cuidaram bem da casa. É uma comparação que Jesus faz, a dizer que nós não sabemos o dia nem a hora em que ele há de chegar, por isso para estarmos vigilantes. E se calhar nesta primeira semana do Advento, se calhar é bom fazer um bom exame de consciência, não é? De olharmos para ver se a nossa vida
anda distraída e ocupada com muitas coisas, ou se estamos com esta atitude natural de vigilância, de expectativa, de alegria, a que o Senhor venha até nós, e por isso procuramos fazer as coisas todas nele. Por isso, nesta primeira semana da vigilância, da expectativa, é bom que a gente não se deixe prender ou possuir por tantas distrações que, em vez de nos abrirem à presença de Nosso Senhor, nos afastam dele e dos irmãos. Por isso, primeiro domingo do Advento, vamos escutar esta passagem de Jesus a convidar a esta atitude de todos da vigilância, da espera e da expectativa da vinda do Senhor. Vigiai. Depois, no segundo domingo do Advento, já aparece em cena uma figura mor do Advento, que é João Batista. E vamos ouvir os primeiros versículos do Evangelho de São Marcos. Aliás, quando eu acho que vai acontecer isto, não é? Quando o padre proclamar o Evangelho nas missas, em vez de dizer leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, vai dizer início, não é? Início do Evangelho de São Marcos. Não é? Pelo menos o Evangelho começa mesmo assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: vou enviar à tua frente o mensageiro que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E pronto, depois começa a falar da história de João Batista, que andava pelo deserto a pregar, a proclamar um batismo e a penitência para a remissão dos pecados, e que toda a gente acorria a ele e se deixava batizar. E ele próprio dizia que a seguir a ele havia de vir outro, superior a ele. Ele batiza na água, mas há de haver outro que há de batizar no Espírito Santo e no fogo. E por isso este segundo do domingo do Advento, se calhar é o caminho, o verbo, a atitude é de preparar este caminho. E como é que nós preparamos este caminho? De muitas formas, não é? Se calhar há aquelas formas assim mais logísticas, não é? De prepararmos, de vermos se temos os presentes feitos por nós, ou seja, com atenção, com delicadeza, a algumas pessoas mais próximas ou pessoas que nós queremos também surpreender, não é? com um presente diferente, começar a preparar também um bocadinho a agenda dos dias de Natal. Este ano vai ser difícil, vai ser complicado, não é? Temos o 24 de dezembro, que é domingo, temos o 23 de dezembro, que é sábado, depois temos o 25 de dezembro, que é segunda-feira. Se calhar os jantares, os almoços, os caminhos, onde é que ficamos, onde é que não ficamos, vai ser confuso. E para aumentar a confusão, mesmo liturgicamente, Padre, queres recordar às pessoas como é que vai ser? Como é que vai ser liturgicamente? Esse fim de semana grande? Vai ser, começamos com o dia 24, vai ser domingo. Sim. Portanto, é dia de missa, é o quarto domingo do Advento. Portanto, é dia de preceito, temos todos à missa, claro. Mas só na parte da manhã. Durante a parte da manhã e no sábado à tarde. Portanto, temos assim essa hipótese. Depois, à noite, já a partir das 6 da tarde, já vamos ter a nossa primeira missa vespertina de Natal. Vai ser na Capela da Areia. Na Areia às 6. Às 6 da tarde. E às 7h15, a missa de domingo, que normalmente é assim, também aquela que tem mais gente, já vai ser missa de Natal. Portanto, por isso, o quarto domingo do Advento, que é dia de preceito, nós vamos à missa ou no sábado à tarde ou no domingo de manhã. Sim, portanto, no Natal, que é logo a seguir, vamos à missa no domingo à tarde, à noite ou de manhã. Aliás, no dia de Natal nós podemos ir a 3 missas: à missa vespertina, à missa da noite e à missa do dia. Mas pronto, mas por isso esta preparação, não é, da agenda e das condições para podermos celebrar depois bem o Natal. Com certeza que também preparámos-nos espiritualmente, interiormente, com a confissão, por exemplo. Qual é que é o dia dedicado às confissões no tempo do Advento? Vamos ter este ano, normalmente temos sempre a terça-feira, antes deste ano vai ser diferente, que vai ser no dia 22, sexta-feira. É 22? 22. Então é mesmo para ser tudo como... Vai ser intenso e vai ser bom, vai ser ótimo. Então temos esta parte da preparação, por isso tudo o que for preparar o nosso coração, a nossa agenda,
a nossa vida, não é? Para podermos, em todos os aspectos, ou na maior parte dos aspectos, celebrar com alegria, onde ninguém fique para trás, ninguém fique de fora, celebrar com alegria e esperança esta vinda de Nosso Senhor até cá. Com certeza, muitos de nós, o Natal, se calhar já começa a ter um peso diferente, ou seja, já traz consigo, acarreta consigo também algum grau de tristeza, de solidão, porque alguns já não estão connosco, ou porque houve mudanças ao longo deste ano, ou porque se calhar não temos forças ou razões para nos alegrarmos tanto. Por isso esta preparação também é para isso, ou seja, é para nós focarmos no essencial, ou seja, Jesus, Deus Todo-Poderoso, não é? Criador de todas as coisas, faz-se um igual a nós, pequenino, como bebê, mais frágil de todos os frágeis, não é? Para que possa ser por nós reconhecido, amado, querido. Ou seja, imaginem-se sempre com um bebê ao colo, ou seja, não há tristeza grande que não possa ser superada, integrada com a fragilidade desta presença. Por isso, mesmo a preparação espiritual e emocional para quando nós estamos numa fase mais difícil, pode e deve ser feita, para nós não deixarmos de celebrar o Natal como um recomeço, como um reinício de vida em Deus, assim, mesmo que seja ainda muito frágil, muito pequenina, mas com a certeza que com a ajuda do Espírito Santo há de fortalecer-se e crescer. Sim. Depois no terceiro domingo do Advento, neste ano B, nós vamos ouvir, na versão de São João, logo também no primeiro capítulo de São João, palavras muito semelhantes ao segundo domingo do Advento, ou seja, em que João aparece, em que João, o evangelista, diz: apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E depois diz qual é que é o testemunho que João dá, não é? Quando foram perguntar, quando os judeus, o chefe dos judeus e os levitas foram perguntar se ele era o Messias, ele disse que não. Então quem é que ele era? E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, como nós ouvimos também no Evangelho do segundo domingo. Então, mas se tu és a voz que clama no deserto, quem é que há de, se não és o Messias, porque é que andas para aí a batizar? Ou seja, quem é que é o Messias, não é? E João diz: eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Alguém que veio depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Por isso, neste terceiro domingo do Advento, é ouvirmos este anúncio de João Batista. No meio de nós, no meio de vós, está alguém que não conheceis. Por isso, aprendermos a ter um olhar cristão sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Deus está no meio de nós. Nós às vezes estamos a viver uma época assim mais global, ou mais, se calhar, mais circunstanciada, assim de guerras, de perseguições, de dúvidas, de incertezas, de medos, de expectativas, não é? E às vezes achamos que é isso, não é? Que vai moldando a nossa vida e que vai castigando o nosso caminho. Por isso ouvimos esta palavra de quem veio preparar o caminho do Senhor, a dizer que no meio de nós já está alguém que nós não conhecemos. Por isso podemos reconhecê-lo e reconhecê-lo nas pessoas mais próximas, conhecer nas pessoas mais fragilizadas, que às vezes nós arranjamos esquemas para nos distanciarmos, porque ficamos com medos, porque ficamos com inseguranças. Reconhecer-nos também no meio de nós, naquilo que é a nossa vida, a nossa consciência retamente formada, o nosso coração a julgar bem todas as coisas. Aprendermos a conhecer ou a reconhecer o rosto de Jesus vivo. Com certeza que podemos reconhecê-lo de uma forma primordial nos sacramentos e na Sagrada Escritura, e por isso até que ponto é que nós também damos espaço e damos tempo na nossa vida para o conhecer, para o ouvir, para o amar, para o servir nesta dimensão também litúrgica e comunitária da Igreja.
Por isso, nesta semana do conhecer, pedir a Nosso Senhor esta graça de aprender a olhar as coisas, não é? Com a perspectiva de Nosso Senhor e reconhecê-lo no nosso tempo, como Redentor, como Salvador. E por fim, no quarto domingo do Advento. Só me parece, o terceiro domingo é também aquele domingo Gaudete, não é? Sim, em que o Senhor Padre vem vestido de cor-de-rosa só para dizer atenção que o Natal está a chegar. Sim, é um domingo de alegria também, de levantar o coração, também porque o Advento é um tempo de preparação e portanto lá está, é dizer, olha, estamos quase, não desanimem, não vale a pena agora desistir do caminho, vamos preparar a sério e não vamos só deixar o relógio passar. Pois, mais do que não desanimar, às vezes o Gaudete é sinal, calma aí que o Advento já começou. As pessoas acordam aí do terceiro. E pronto, este ano temos o quarto domingo do Advento, normalmente é sempre o mesmo Evangelho, é sempre o Evangelho da Anunciação, que está na versão de São Lucas, em que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e lhe anuncia que vai ser a mãe do Filho de Deus. E depois de um diálogo sincero, aberto, crente de Nossa Senhora com o anjo, Maria no final responde: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E por isso, na prática, como é que eu ia dizer isto de uma forma assim mais eclesial? É o início de uma aventura. É o início de uma aventura que é única, que é melhor e que é maior de todas as outras aventuras que a gente possa escolher viver. E por isso, neste último domingo qual é que é o anúncio do início dos Jogos Olímpicos? O anúncio do início, o acender da chama? Depois há lá o presidente do Comitê Olímpico Internacional diz qualquer coisa, né? Os jogos começam, é assim parecido, assim de let the game begin. Façam os vossos jogos. Não, isso é no casino. mas sim, mas é do género, é este anúncio, isto vai começar e estamos cá para isso. E por isso, na prática, tivemos 21 dias ou 20 dias e meio a preparar-nos mais ou menos bem, mais ou menos mal, a fazer as nossas coisas. Agora arregaçar as mangas e mergulhar de cabeça. Agora é viver esta aventura extraordinária de um Deus que se mete connosco, um Deus que assume a nossa condição humana, um Deus que vive no nosso tempo, um Deus que quer o nosso bem pessoal, um Deus que está próximo de nós. Por isso, ter esta atitude de vivermos a nossa vida com esta forma sagrada, né? Particularmente no serviço, no cuidado. E pronto, e nós se calhar não temos tempo nessa semana de fazer o que quer que seja, mas olha, que vivamos de coração disponível essa confusão das festas ou essa solidão das festas, que vivamos isso tudo em Nosso Senhor. E recordando de uma forma particular aqueles que porventura ao longo do ano estão mais sós ou estão mais abandonados, por isso ter esse cuidado de uma mensagem, de uma palavra, de um abraço, de uma visita, não é? Pronto. Então, basicamente, estes são os 4 verbos que elegemos destes 4 domingos do Advento, não é? Vigiar, preparar, conhecer e servir. E espero que com estas 4 palavrinhas, cada um à sua maneira, também olhando para a sua vida, se sinta interpelado por Nosso Senhor a viver com alegria e com entusiasmo, com uma feliz esperança, este tempo de preparação para a celebração do Natal do Senhor. Sim, agora só uma curiosidade, um parênteses parvo, que fui aqui ver quais eram as primeiras palavras dos Jogos Olímpicos. Então, ainda bem. Não encontrei, mas encontrei aqui outra coisa curiosa, que era o lema olímpico. Pode não saber qual é que é? Não faço a mínima ideia. Sitius, Altius, Fortius, portanto, mais alto, mais rápido, mais alto, mais forte. Foi um padre que criou, um padre dominicano, era o padre Henri Didon. Boa. Estes padres têm uma imaginação. Mais rápido, mais alto e mais forte. Pronto, então olha, que vamos com este padre Didon. Henri Didon, e que isso também nos estimule para estes Jogos Olímpicos do Advento. Sim, mais longe e mais forte e mais junto de Jesus. Sim. Então, vimos o Advento, fizemos esta pequena caminhada e agora íamos falar dos diáconos, pois vamos ter novos diáconos já neste domingo, dia 3?
Dia 3. 3. Dia de São Francisco Xavier. Muito bem. Sim. Eu fui ordenado, não sei se dia 1 ou se dia 2. Tu foste ordenado quando? Eu fui ordenado no dia da Independência de Portugal. Dia 1. Da Independência, dia da restauração da Independência, sim. Dia 1. Eu acho que foi dia 2, não tenho a certeza. Foi no domingo de 2001, por isso não tenho certeza se foi 1 ou se foi 2, nunca sei. Vou sempre ao calendário, já agora, para ficarmos todos, a ver se fomos todos irmãos ou não. Isto agora o telemóvel é fácil. Eu acho que foi, acho que o padre não disse uma vez que também tinha sido ordenado no dia. Somos gêmeos de padres. Mas cá estou a falar de cor. Foi em 2001? Foi no dia 2. Não, tu foste ordenado no dia 1 e fui ordenado no dia 2. Boa. Então não se esqueçam, eu vou-me esquecer, para a próxima vez digam-me que eu fui ordenado diácono no dia 2. Por isso nós temos festa de diácono do Padre Mendo no dia 1, festa de diácono do Padre Nuno no dia 2 e festa dos diáconos novos no dia 3. Vão ser ordenados no Mosteiro dos Jerónimos, vão ser as primeiras ordenações do nosso patriarca, Rui, não é? Sim. Pelo menos como Bispo de Lisboa, e vai ordenar dois diáconos, se quisermos, não sei qual é que é o termo técnico, em transição, não é? Com caminho, com a expectativa depois de ascender ao presbiterado. Vai ser o Lourenço da paróquia de Santa Joana, Princesa, em Lisboa, e o Pedro da paróquia de Alverca. Por isso vamos ter dois, tu lembras deles? São novos, são velhos? São bons amigos. Por acaso entraram os dois no seminário com 18 anos, portanto são novos. São novos, boa. Então vão ser ordenados diáconos, rezemos por eles, não é? E que façam este caminho ao longo deste ano pastoral, que os prepare também nesta dimensão da vida diaconal, da vida de serviço e de ajuda à comunidade e da proclamação e do ensino da palavra de Deus, para depois estarem ainda mais bem preparados para receber o sacramento da ordem no 2º grau, que é a ordem do presbiterado. Além disso, vão ser também ordenados exatamente a mesma coisa. Acho que a única pergunta diferente tem a ver com o celibato, não é? As promessas que fazem. As promessas que fazem são um bocadinho diferentes, sim. Vão ser ordenados três homens, não é? Para serem diáconos permanentes. O Joaquim, da paróquia da Ajuda, em Lisboa. O Jorge, da paróquia de Porto Salvo, a paróquia onde está a casa dos meus pais, não é? Onde eu vou habitualmente, e fiquei a saber também agora da minha tia que este Jorge vai ser ordenado agora. Não sabia que havia alguém de Porto Salvo lá para ser ordenado. E depois o Luís Manuel, que é da paróquia de Monte Abraão. Por isso vamos ter mais 3 diáconos permanentes. Muito bem. Então, tendo em conta estas circunstâncias, vamos lá tentar perceber o que é isto de ser diácono, ou ser diácono permanente. As pessoas às vezes perguntam e a nossa resposta é simples. Dizemos, olha, os diáconos são aqueles que têm uma estola a tiracolo, não é? Vem ali do ombro esquerdo até à cintura, e é engraçado que é um bocadinho aquela lógica de meter mãos ao serviço, não é? de ajudar, de servir, de cuidar. Então a estola não convinha estar assim pelo pescoço lá para baixo, porque senão depois as mãos enrolavam-se todas e a estola caía, mas não sei o quê. Então tem também esse sinal, né, catequético de estar assim arrumado, que é para poder ter as mãos livres para servir, para cuidar. Mas nós costumamos dizer que são aqueles que podem fazer quase tudo menos confessar e celebrar a missa, mas podem assistir aos casamentos, batizar, assistir aos funerais, dar a comunhão e fazer a expressão da palavra. Não podem dar a unção dos doentes também. Não podem dar a unção dos doentes também, sim. Por isso, mas não é bem assim. Os diáconos e o diaconado permanente têm um carisma próprio específico, de não serem mini-padres, não é? Tem de serem, se quisermos, assim, os sacristães encartados, não é? Então, o que é um diácono? O que é um diácono? Diácono é uma palavra grega que significa ministro, que significa servo. Aparece algumas vezes, tanto nos Atos dos Apóstolos como nas cartas de São Paulo, algumas referências a estes ministros, que normalmente na tradição litúrgica não se põe a palavra diácono, ou seja, na tradução traduz-se mesmo, quando diz diácono, traduz-se por ministros. Assim como quando aparece a palavra presbítero, se traduz por ancião. E quando aparece a palavra bispo ou episcopos, traduz com a forma de administrador ou de cuidador da comunidade. Porquê? Porque na Sagrada Escritura, mesmo tendo esses nomes e já havendo uma certa organização, ainda não chegou àquilo que nós hoje entendemos e vivemos
com estas três dimensões, ou estes 3 graus do sacramento da ordem. Então, aparece logo nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando os apóstolos não têm mãos a medir e não conseguem servir e cuidar, acolher aquilo que são as viúvas da comunidade, as viúvas e os órfãos e os pobres da comunidade, e de pregar o Evangelho e de rezar por todos. Por isso dizem à comunidade que é preciso arranjar alguns ministros, alguns diáconos que os ajudem no serviço das mesas. Então já há aqui uma certa distinção. Os apóstolos fazem umas coisas e os diáconos fazem outras. E aqui é o cuidado do serviço das mesas. E fizeram uma oração, invocando o Espírito Santo, e impuseram as mãos sobre eles. Por isso há aqui já um traço também deste caráter da ordenação diaconal. Embora, como a gente sabe, os diáconos hoje não são do serviço das mesas. A igreja não está organizada da mesma maneira, e por isso não são os diáconos que fazem a ação social, ou seja, que de uma forma exclusiva ou de uma forma prioritária, embora sejam uma das dimensões dessa missão diaconal. Depois, nas cartas de São Paulo, aparecem sempre algumas referências, quando há aquelas saudações ou aquelas despedidas de São Paulo nas cartas assim mais pessoais, em que fala de alguns diáconos, de alguns ministros, né, de alguns servos, até dá alguns nomes, e também na carta a Timóteo. Timóteo é assim um discípulo muito próximo, muito querido de São Paulo, e que São Paulo procura instruí-lo e animá-lo para que ele lhe suceda, ou seja, para que Timóteo faça exatamente o mesmo que Paulo começou por fazer, e por isso dá algumas indicações a Timóteo, não é? Para quando escolher os diáconos, para quando escolher os presbíteros, escolher-os com certos critérios. Por exemplo, no capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, São Paulo diz a Timóteo que os diáconos, os ministros, né, sejam pessoas dignas, sem duplicidade, não inclinados ao excesso de vinho, nem ávidos de lucros desonestos, sejam maridos de uma só mulher, capazes de dirigir bem os filhos e a própria casa. Pois aqueles que cumprirem bem o diaconado adquirem para si uma posição honrosa e autoridade em questão de fé em Cristo Jesus. Muito bem. Por isso, segundo o entendimento assim, daquilo que depois é a história da Igreja, existem referências, existem raízes bíblicas para este serviço diaconal, mas não está tudo dito, nem as dimensões deste ministério diaconal estão completas naquilo que nas breves referências que aparecem na Sagrada Escritura. Temos depois a tradição patrística, ou a tradição apostólica, os seus primeiros bispos, os primeiros papas, e a forma como os diáconos, não é? Qual é que era o papel e a missão dos diáconos. E aqui é sobretudo um papel de assistência direta ao bispo. Ou seja, ajudam o bispo na administração da diocese, da comunidade maior, e ajudam também o bispo naquilo que é a catequese, naquilo que é o ensino e o testemunho do ensinamento dos apóstolos. Isso onde? Na tradição patrística, na tradição apostólica. Sim. Mas esse serviço vai-se diluindo, porque existem depois, os padres começaram a tratar mais também desse ensino da Igreja, porque estavam mais perto das comunidades, as comunidades iam crescendo, iam se multiplicando, e por isso não chegava uma voz, eram essas dezenas e centenas de vozes em cada pequena comunidade, em cada pequenas comunidades, e os diáconos, havia, como é que se diz, havia um primeiro grau de diaconado, que era, já agora não sei dizer os nomes, mas que começaram também a assumir esse papel de cuidado e de ajuda, não tanto ao bispo, mas aos padres. E por isso colaborar com os padres na administração das pequenas comunidades e também no ensino no ensino e no anúncio da doutrina da Igreja a essas pequenas comunidades. E por isso, se até ao século IV, mais ou menos, até a Igreja viver uma certa paz, os diáconos estiveram ao serviço da caridade na gestão administrativa das igrejas locais, juntamente com o bispo, e também na ajuda do anúncio da doutrina, eram como que uma espécie de colaboradores natos do bispo. Ou seja, se nós nos recordarmos, o São Vicente
o nosso padroeiro da Diocese de Lisboa e da Diocese do Algarve, era um diácono. Era um diácono, que quer dizer que era dos religiosos, era o mais importante da Diocese, logo a seguir ao bispo. Ou seja, tinha um caráter mesmo muito, não era supletivo dos bispos, mas de assistência direta e próxima do bispo. Mas depois, a partir do século V, século VI, foi esse papel foi-se desligando, né? E foi, por exemplo, na parte caritativa ficou mais voltada para os monges, sobretudo os beneditinos, né? Criavam as abadias e cuidavam das famílias, dos mais carenciados, com a agricultura, com o serviço. A parte também do ensino começou a ser mais da parte dos sacerdotes, um bocadinho mais bem formados e tudo. Por isso, os padres começaram a ser, de facto, vistos como os curas da alma, não é? Das almas, e esse cuidado de todos os seus fiéis. Por isso, o papel dos diáconos permanentes foi-se diluindo, de tal forma que nós vivemos boa parte da Idade Média e da Idade Moderna onde não era comum haver diáconos. Ou seja, havia apenas os diáconos nesta passagem para o presbiterado, ou seja, nunca como uma missão específica ou manifesta. Aliás, antigamente até havia os 7 diáconos do Papa, não era assim? Sim. Tinha 7 em concreto e eram sempre esses, quer dizer, eram os 7 que havia, portanto havia apenas 7, era assim fechado, e tinham cada um uma função importante, como também foi o caso de São Lourenço, não é? Se não estou enganado. Sim, o da grelha e dos pobres. Que era administrador dos pobres, portanto tinham funções concretas nessa administração da Diocese de Roma, e que diz-se que até eram mais importantes, entre aspas, não é, do que muitos presbíteros, porque com essas funções de administração vá com peso, se quiserem, o poder, assim, aos olhos dos dias de hoje. Sim. Então pronto, então o papel do diaconado foi desaparecendo assim um bocadinho de uma forma genérica, não é? E ainda que os padres sejam diáconos, não é? Claro. Sim. Mas como nós temos agora o diaconado em situação permanente, e o Concílio Vaticano II foi buscar essa figura do diaconado permanente e abriu portas e propôs às igrejas locais que cuidassem, que estudassem e cuidassem desse carisma e desse ministério necessário à igreja. E hoje, eu julgo que ainda não está em todas as dioceses, mas de uma maneira um bocadinho mais generalizada, existem diáconos permanentes em todas as dioceses ocidentais, pelo menos, julgo eu. Mas cá em Portugal, por exemplo, eu acho que algumas dioceses só começaram agora há pouco tempo, ou seja, estão a ordenar os primeiros diáconos agora no século XXI, ou seja, passado 60 anos do Concílio Vaticano II. Nós, na Diocese de Lisboa, não sei se foi nos anos 80, os primeiros diáconos. Eu tive com um diácono da primeira fornada a semana passada, precisamente há uma semana, que é o diácono Leopoldo, que era 30 e qualquer coisa anos, portanto sim, deve ser para os anos 80. Anos 90, sim. Anos 80, anos 90, sim. Sim. Havia alguns que vieram que eram imigrantes na altura e voltaram para Portugal, que eram os mais antigos, que tinham sido ordenados nos Estados Unidos ou noutro sítio assim parecido, onde já havia diaconado permanente, e depois voltaram para Portugal e já eram diáconos e permaneceram diáconos. Então, no Concílio Vaticano II houve então esta, não é reforma, mas este ir buscar esse papel dos diáconos na vida da igreja nascente, né? E se quisermos, em 3 dimensões específicas, e não vou alongar muito e vou falar sobretudo sobre estas 3 coisas. Primeiro, um grau do ministério ordenado em ordem ao serviço, é para isso que serve. Serviço à igreja, serviço à comunidade. A sua função primordial é na liturgia, palavra e caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbitério, ou seja, não estar, como é que se diz, não é condicionado, não está condicionado, mas está em comunhão no mesmo serviço, na mesma missão do bispo e dos presbíteros, como é óbvio, cada um no seu papel, mas nesta tríplice função. E este é o grande desafio da liturgia, ou seja, na oração, na dimensão sacerdotal da igreja, na palavra, na proclamação, no ensino, na pregação, na apologia, não é? no anúncio, que é a dimensão profética da igreja,
e na caridade, ou seja, nesta dimensão real da Igreja. E a caridade, quer seja na caridade mais organizada, instituída naquilo que é os serviços da Igreja, quer seja também naquilo que é a dimensão mundana ou cotidiana que normalmente os diáconos permanentes têm, porque continuam na sua vida profissional, têm a sua vida familiar. Ou seja, essa é a primeira vocação, esse é o primeiro chamamento de Nosso Senhor, e depois tem esta dupla graça, não é? Para nesse seu lugar levarem este anúncio pela prática da caridade, deste anúncio do Evangelho. E depois a terceira dimensão, o diaconato realiza-se em benefício do povo de Deus e da sua missão no mundo. Ou seja, não são padres menores, não são leigos encartados, têm esta graça sacramental de participar na missão da Igreja, não é? Na comunhão dos ministérios e naquilo que é o anúncio e o serviço que a Igreja faz também ao mundo em nome de Jesus. Pronto, e é um desafio, ou seja, os diáconos permanentes às vezes são propostos ou são escolhidos como aqueles homens que estão mais perto dos senhores priores e que colaboram com ele em muitas coisas, na organização, na gestão e não sei o quê, mas não nos esqueçamos também deste caráter mais extramuros ou extra-sacristias que o diácono também tem, além do cuidado e do serviço da liturgia. Pronto, então nestes dias vamos rezando pelos novos diáconos. De vez em quando há assim alguns curiosos ou curiosas, não é? De vez em quando assim, de uma maneira de conversa, como é que é isto de poder ser diácono, o que é que faz, o que é que deixa de fazer, como é que deixa de ser. De facto é uma vocação específica que Nosso Senhor continua a suscitar para bem da sua Igreja e para bem, com certeza, daqueles que são chamados e consagrados a este serviço. Sim, muito bem. Então, para terminar, o que é que temos mais? Nada, temos estas sugestões do Advento, nós já sugerimos a partir dos Evangelhos, mas sugestões assim um bocadinho mais concretas. A primeira de todas, acho que é óbvia, não deixem de... Ou seja, já começa a haver pais natais por todos os lados, renas por todos os lados, já começam a fazer a árvore de Natal, a pôr os presépios com ou sem o Menino Jesus, já começam a pôr as florzinhas de Natal encarnadas, essas coisas todas, tudo ótimo, mas é muito bom também neste primeiro domingo do Advento fazer uma coroa do Advento e ao acenderem a luz, a primeira vela ao longo na primeira semana, não é? Em todos os dias da primeira semana, que seja motivo de rezarem um bocadinho e de rezarem se calhar a partir daqueles verbos, não é? Do vigiar, do preparar, do conhecer e do servir, e se calhar cada um dizer assim uma coisa boa que fez ou procurou fazer, ou uma coisa má que não, do bem que deixou de fazer ou qualquer coisa do género, mas façam a coroa do Advento, não é? E vivam também com essa luz, essa expectativa do Natal a chegar. Sim, e já agora vou acrescentar uma sugestão, posso? Claro, podes e deves. Que estava a ver se encontrava aqui tempo também, mas acho que não. Que a Vigararia de Cascais, os jovens da Vigararia de Cascais, que agora este ano voltaram-se a organizar no pós-jornadas, vão também fazer uns subsídios para ajudar a rezar em cada semana do Advento. Aliás, já fizeram, estão só no prelo, estão quase a sair no prelo, como quem diz hoje em dia nos Instagrams e coisas assim parecidas. Basta seguirem a página da Vigararia, dos jovens da Vigararia, em que cada semana tem também uma proposta de oração concreta à volta de uma palavra, portanto também como fizemos aqui, mas com uma palavra do tom da liturgia que nos ajuda a rezar, com uma pequena meditação para se rezar, e depois com propostas concretas a nível comunitário, o que é que se pode fazer em comunidade para preparar o Advento nesta semana, a nível individual, o que é que podemos preparar no nosso coração para aproximar-nos de Jesus, e também assim a nível de grupos mais pequeninos, portanto assim em 3 níveis, 3 propostas. Também tem uma obra de arte ou alguma coisa que dê o tom da cultura para cada semana do Advento. E pronto, vai andar por aí. Vamos imprimir alguns e deixar à porta da igreja também, para poder ajudar não só os jovens, mas quem quiser seguir essa proposta de preparação do Advento. Sim, isto são subsídios, são estímulos na prática para desbloquear.
porque às vezes é difícil ganhar ritmos novos, não é? E propor estes ritmos novos a nível comunitário, para particularmente a família ou o casal, e por isso terem assim estes subsídios estranhos, não é? Diferentes, fora da caixa, permite que mais rapidamente comecem neste dinamismo também de oração, de reflexão e de partilha e de caminho comum. Por isso arranjem, quer seja este, dos jovens, com certeza que é muito fácil encontrar na internet outros tipos de subsídios, aqueles que sejam mais fáceis para vocês ou mais imediatos para vos ajudar a rezar, sim, com certeza, fazer uma caminhada do Advento. Aliás, existem agora os chamados calendários do Advento de todas as marcas possíveis e imaginárias, dos chocolates aos perfumes, aos não sei o quê, por isso arranjem todos esses esquemas, multipliquem isso tudo ou juntem isso tudo, mas que vos ajude de facto a rezar e a caminhar e a prepararem-se para a celebração do Natal. Se quiserem também, existe a sugestão do retiro do Advento em etapas. Este ano vem cá o Padre Miguel Teixeira Duarte, recém-ordenado, e vai ser nas quartas-feiras do Advento, por isso no dia 6, no dia 13 e no dia 20, será às 9h30 da noite na igreja paroquial, tem um pequeno apontamento, reflexão e de pontos de oração, primeiro dado por ele, depois diante do Santíssimo em oração individual, e durante esse tempo também os sacerdotes que estiverem na igreja estarão disponíveis para atender de confissão. Basicamente é isto, por isso é também um momento um bocadinho também ritmado, ou seja, são 3 semanas, que é o que vamos ter no Advento, basicamente, e que é um bocadinho a paragem, também o sairmos um bocadinho do nosso ritmo, dos nossos afazeres, não é? E darmos prioridade, darmos um espaço para que Deus vá entrando e entranhando em nós. E para acrescentar ainda mais, vamos ter a novena da Imaculada Conceição, na Capelinha de Nossa Senhora da Conceição, junto da Praia da Conceição, precisamente. Sim. É logo para o início, só começa no dia 29 de novembro, por isso ainda começa antes do Advento, e termina depois no dia 8 de dezembro, com a missa às 5 da tarde, também na Capelinha. Por isso é logo ali o primeiro semana de ginásio, não é? De ganharmos estaleca para depois os outros 21 dias. Mas depois também vamos ter, já mais proximamente do Natal, fazemos também a novena do Natal, de uma maneira que ainda não está decidida assim especificamente como é que vai ser, mas depois havemos de dizer mais claramente como é que vamos fazer, mas são propostas de oração e de reflexão aqui da nossa paróquia de Cascais. Depois temos a coroa do Advento que é simples, que é normal, e pronto, e que Nosso Senhor vos inspire a fazer um gesto de caridade diferente daquilo que já é normal, ou seja, nós também já fazemos os cabazes de Natal, já oferecemos alguns presentes a algumas crianças, a algumas instituições. Não inventem muito, ou seja, vejam lá em vossa casa, nos vossos, não é? O que é que significa estes gestos novos ou renovados de caridade, e pronto, e que Nosso Senhor nos dê a todos um santo e feliz Natal e que ele possa nascer de facto na vida de cada um. Sim, podem enviar sugestões, comentários ou o que quiserem, propostas para futuros episódios para podcast@paroquiadecascais.org. Vamos a isso e continuamos nesta caminhada. Se Deus quiser, vemos até para a semana. Vamos